o estar bem não é estar perfeitamente equilibrado, mas é dar o seu melhor e trazer o exemplo para os outros, né? Trazer segurança, trazer tranquilidade, trazer a certeza de que se a gente está bem com a gente, o entorno reage de acordo com isso. Olá, eu sou Shirley Ortiz no Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você com a liderança do futuro. E hoje nós vamos conhecer uma empresa fantástica, a Prevision, uma startup em crescimento acelerado que está impactando o setor da construção civil, levando inovação através da tecnologia. Então, antes de a gente começar essa entrevista especial, convido você a seguir o Líderes de um Novo Mundo, e assinar também, se inscrever no canal no YouTube para poder aproveitar todos os episódios. Fique com a gente, o conteúdo é riquíssimo. Então, para entender esse movimento da Prevision, levando essa transformação para a construção civil, a gente vai conversar hoje com os 3 sócios fundadores da empresa, a Paula Lunardelli, o Ian Bedin e o Thiago Senhorinha. Bem-vindos ao Líderes de um Novo Mundo. Olá, Paula. Olá, Shirley, tudo bem? Olá, Ian. Oi, Sheila, tudo bom? Tudo ótimo, gente. Oi, Thiago. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de pessoas que eu admiro tanto. Que bom. Muito bom a gente começar esse episódio especial, pela primeira vez que a gente está trazendo uma startup para falar dessa peculiaridade, desse momento de crescimento, de todos os desafios que vivencia e de tudo aquilo que envolve colocar um negócio em operação e fazer com que ele dê certo, que ele impacte o mercado, que ele traga resultado. Então, para entender um pouco mais desse movimento, eu vou fazer a primeira pergunta para a Paula. Paula, como é que surgiu a Prevision? O que motivou a criação da empresa? E a que ela se propõe? Ou seja, o que ela realiza? Como é que ela está agregando valor ao mercado hoje? Legal, Shirley. Obrigada pela oportunidade. Também estou muito feliz, Thiago. Gostei da energia já no começo. A Prevision nasceu, o Ian também pode complementar, porque ele estava junto. Mas ela nasceu justamente no momento de crise, na última crise que tivemos no setor. 2015, aproximadamente, vivemos um problema muito grande. Na época, eu era diretora de engenharia de uma empresa e tinha um desafio muito grande nas mãos, que era reduzir drasticamente os desembolsos de uma obra grande, que estava no meio daquela loucura que é uma obra, todos sabem. E as plataformas que a gente utilizava na época, que eram as líderes de mercado, não nos traziam uma visão de qual caminho seguir. Era muita linha, muito dado e pouca informação. E aí, em conjunto com o Ian, na época, a gente criou uma planilha monstruosa que nos auxiliou com muito esforço resolver aquele problema. E aí, desde então, a gente fez um caminho, eu acho que bem indicado pelo caminho das startups, fez uma pesquisa em mercado, percebeu que 97% das empresas que a gente conversou tinham o mesmo problema de domínio sobre as obras, que 75% das obras no mundo atrasam, e diante disso a gente viu que a nossa missão estava ali muito bem desenhada. Então, a proposição de valor da Prevision está justamente através de uma metodologia mais ágil e eficiente no planejamento de obras, possibilitar uma visão muito clara do momento atual das obras e do futuro delas, e especialmente com agilidade gerar o melhor cenário. Qual que é o fluxo ideal, qual que é o caminho que eu posso seguir nessa obra e interagir muito bem, trazendo a estratégia da empresa até o canteiro, e vice-versa, isso acontecendo e comunicando em tempo real. Legal, show de bola. Então, vocês trazem muito essa visão de melhor cenário físico e econômico, né? Então, é sempre essa perspectiva de estar integrando os fatores, e aí, nessa integração de fatores, ter um resultado que, de fato, agregue valor. E para que isso dê certo, para que vocês consigam realizar esse propósito, a gente sabe que uma das coisas essenciais é um time forte, né? Então, eu gostaria de perguntar agora para o Ian, como é que tu vê essa questão do time da Prevision, olhando primeiro para essa visão da complementariedade dos sócios, essa união de pessoas com perfis diferentes,
expertises diferentes que se uniram nesse propósito. Show, então também seguindo a energia do pessoal, né, também estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, também pessoas que eu admiro muito, então muito legal, Shirley, obrigado pelo convite. Aí começando falando do Thiago e da Paula, da nossa complementaridade, né, eu acho que quando a gente tem, é uma coisa que a gente percebe bastante, e a gente estava conversando sobre esses dias, quando a gente conecta e traz pessoas, né, com diferentes visões de mundo, diferentes experiências, diferentes histórias, a gente consegue criar realmente um time, né, uma equipe rica em propósito, né, em vontade de fazer, com um espírito bem legal, assim. Então, a gente enxerga muito isso no nosso dia a dia, né, então desde o começo da empresa, na verdade, a gente sempre, é sempre bem nítido, sempre quando a gente entra em discussões, né, em debates, em ideias, em chegar nas melhores soluções, a gente percebe que cada um consegue trazer uma visão diferente, uma visão sob um ponto de vista que os outros dois não tinham chegado ou não tinham percebido, cada um trazendo bastante da sua característica pessoal, né? A gente está fazendo trabalhos aí de desenvolvimento, entendimento do perfil de cada um, fica cada vez mais evidente, assim. O Thiago traz muito essa visão de produto, de tecnologia, né? Uma visão um pouco mais centrada de, cara, vamos passar pelos passos corretos, né? Entender real o problema. A Paula agrega muito essa parte de execução, de vamos para frente, comercial, né, sempre comunicando super bem sobre a empresa, e eu tento equilibrar um pouco, né, das duas visões, trazendo um perfil um pouco mais analítico, um pouco mais planejador. Então a gente vê que isso enriquece muito as nossas discussões, né? A gente acaba sempre chegando em resultados, em soluções que elevam todos nós no final, porque um acaba aprendendo com o outro, né, e o time. Eu acho que o time se contagia com isso também, porque cada um pode se identificar de uma forma diferente, ter um ponto de referência diferente, e a gente também busca isso dentro do time, né? A gente sempre busca formar e trazer pessoas que consigam ligar nas ideias de cada um, e assim, aos poucos, a gente ir formando um time cada vez mais complementar, né? A gente vê que isso, no final, gera conexões de ideias, né? E gera equipes mais autônomas, equipes mais com um espírito e com uma vontade de fazer diferente, assim. Excelente, muito bom. Tu traz essa visão de que a gente fala muito na perspectiva sistêmica das organizações, né, que a soma das partes dá um todo muito maior, né, que o todo é maior do que a soma das partes, porque, na verdade, quando a gente traz essa riqueza de olhar, né, de pontos de vistas diferentes e abordagens diferentes, a gente encontra soluções que não seriam encontradas apenas por uma pessoa, por um caminho único, né. E aí, quando há esse espaço para o que a gente chama também de conflito construtivo, ou seja, às vezes discussões, oxigenar, trazer pontos de vista discordantes até, mas trazer isso à tona de uma maneira que cada um tem espaço para expor ideias, espaço para colocar a sua percepção, o seu entendimento e ser acolhido nessa visão, e aí juntos chegar a uma alternativa que faça muito mais sentido e que traga um resultado mais significativo, né? O conflito também é algo positivo dentro da abordagem das empresas, né? E é por isso que a riqueza da diferença, e quando isso é levado para o time como um todo, a gente dá espaço para contribuição, inclusive para contribuição que às vezes vem pontos de divergência, é o momento que a gente cresce e o aprendizado se concretiza num resultado prático, né, que vai trazer, enfim, benefício para o cliente e todo um retorno para toda a cadeia produtiva, né. Thiago, para ti eu tenho uma pergunta bem especial. A gente na semana passada teve um encontro sobre comunicação não violenta e me chamou muita atenção que um membro da tua equipe, né, um desenvolvedor, trouxe uma afirmação que eu achei fantástica, que ele disse que a qualidade do produto está diretamente ligada à qualidade da comunicação na empresa. Então, dentro dessa visão, eu queria que tu trouxesse um pouquinho o teu olhar em relação a isso, né? A conexão do produto com as áreas da empresa, com o cliente, nessa perspectiva de comunicação e qualidade do produto. O produto, ele é o grande ativo da empresa, né? E a gente direciona a evolução do produto com as opiniões dos nossos clientes. Então, a parte da comunicação, ela tem que estar muito clara, né, para ouvir, de fato, os feedbacks. É um passo de bastante empatia, né, entender o real problema do cliente, entender o que ele está querendo expor ali,
para a gente trabalhar uma solução e resolver esse problema. Assim como dentro da empresa também, a gente tem que ouvir as áreas da empresa, né? Um produto, a gente tem que ouvir o comercial, quais são as dores de vendas, quais são os impeditivos do nosso produto para vender mais, a área de Customer Success, né? Quais dificuldades, a área de suporte, aonde estão os principais bugs que a gente tem que atuar, quais fluxos que estão gerando dificuldade com os nossos clientes. Então, em todo momento, a gente tem que estar praticando a comunicação, e a comunicação é uma ferramenta que a gente tem que estar sempre afiando, sempre melhorando, por isso que a gente traz essas iniciativas de melhorias de comunicação. E nesse fluxo de comunicação, né, tanto dentro da empresa, estar interagindo com fluidez entre as áreas, entendendo as diferentes dores, necessidades e contemplando isso na ação, né, na prática, a gente percebe cada vez mais que também é necessário que a comunicação com os demais agentes envolvidos no ecossistema que a empresa está inserida é fundamental, porque o sucesso da empresa hoje não está ligado apenas a qualidade do produto ou mesmo um time forte. Isso são fatores essenciais e, ao mesmo tempo, não são suficientes. Precisamos de muito mais para que a coisa realmente seja perene, né? Que os resultados da empresa sejam perenes no longo prazo. Então, dentro desse cenário, eu queria que vocês trouxessem um pouco a percepção de qual o papel, qual o valor dos diferentes agentes do ecossistema dentro do sucesso da Prevision. Então, trazer desde a visão de incubadora, vocês como também passaram por esse processo de incubação, o papel de aceleradoras, dos investidores anjos, das próprias associações, como a CAT, enfim, o ecossistema de inovação como um todo. A nossa história está muito ligada, muito conectada ao ecossistema, né, Shirley? A gente, sempre que possível, compartilha e traz o valor para os que estão ao nosso entorno, em função de a Prevision ter nascido junto com a CAT, na verdade, junto com o Midtech. A nossa história é bem engraçada, porque a gente estava num estágio muito inicial, quando se jogou para entrar no Midtech, que a gente sabe aí, já foi 2 vezes, ficou entre as 5 melhores incubadoras do mundo. Então, o pessoal todo do Mid sabe, fala de boca cheia, muito importante para a gente entender. A gente vinha com uma cultura de mercado, né? Então entendia muito mais o mercado da construção civil, nada de tecnologia. O Thiago aqui tinha um background nesse sentido, mas a gente precisava entender de tudo, de vendas, de contratação, de investimento, tudo é diferente, né? Tem um conceito Lean Startup desde o início mesmo. Estar dentro da CAT para a gente foi a Associação Catarinense de Tecnologia, eu acho que a maioria aqui deve conhecer, mas foi, sem dúvida, um passo muito importante. E diante disso a gente teve as melhores conexões, e a segunda delas foi através da CAT também, que foi através do RIA, né, a Rede de Investidores Anjo. Inclusive temos aqui atuando conosco uma das nossas investidoras, Shirley, com muita satisfação, nos ajudou muito, muito, muito mesmo. Mas Shirley sabe muito bem disso. É uma honra ser investidora nessa empresa. E ajudou pessoalmente, ajudou muito o nosso time. Eu acho que tu trazes um misto de pragmatismo e um cuidado com a visão mais holística das coisas. Eu acho que de uma forma muito legal, uma sensibilidade e pragmatismo no equilíbrio ideal, na minha visão. Temos também Fábio Ferrari, fantástico, está aqui nos ajudando lá por trás, mas está envolvido nessa jogada também, que é um dos líderes do nosso investimento. E, sem dúvida, foi uma etapa muito importante também, né, para a Prevision. A gente vinha um conceito muito lean, muito enxuto e tal, e o investimento veio no momento que a gente precisava crescer uma velocidade maior, quando a gente já tinha entendido qual era o cliente que a gente queria atingir, onde a gente investia para ter resultado. Estou falando de alguns pontos altos aqui, né? Lógico que tem muita coisa no entorno, tem as trocas, né? Os empreendedores que a gente encontra e as pessoas que a gente encontra no caminho, né? Que sem dúvida são sempre o grande diferencial. Tem um outro ponto de conexão também que está muito alinhado à nossa missão e à nossa visão, né? E a gente realmente tem um propósito de impactar o setor através da eficiência, trazer muito mais sustentabilidade a isso. E isso não se restringe à Prevision, né? E sim a tudo que pode ajudar as empresas do mercado da construção. E diante disso, eu também topei um super desafio que o pessoal da CAT, né, sugeriu, de estar à frente da direção da vertical Construtec, ou seja, as empresas de tecnologia da CAT
que atendem o mercado da construção civil. Eu lembro que foi até uma decisão em grupo, porque, querendo ou não, é mais uma dedicação, e hoje eu vejo que só traz bons frutos, e há um fluxo de ida e volta que também ajuda muito o mercado e a todos nós. Fora as pessoas, e eu quero que aí vocês tragam alguns outros processos, a gente tem a Vedacity agora também investindo na empresa, né, que é uma empresa referência no mercado, 84 anos, líder de mercado da construção civil, e que é um dos investidores da Prevision também, que foi muito apoiado pelo grupo do RIA. Então, tudo sempre conectado. Quando as relações são boas, os frutos são muito positivos. Mas deixa eu parar de falar um pouquinho, escutar um pouco os meninos sobre a visão do ecossistema. Acho que trazendo um pouco dessa visão, né, de que quando você está dentro do ecossistema, você acaba fazendo várias conexões, né? Eu acho que tem diversas pessoas, né? A Paula citou o MID, citou a CAT, né, no vertical, o RIA, a Vedacity, mas eu acho que também tem pessoas que a gente encontrou que nos ajudaram muito, a galera de aceleração, né? Então a gente teve várias interações com o pessoal da Darwin, eles apoiaram bastante a gente em alguns momentos, com conexões mesmo, né? Com mentorias, enfim. Então a gente teve algumas conexões nesse sentido, e eu acho que é bacana também trazer um pouco das empresas, assim, do setor. A gente tem vários clientes que são bem super referência, a gente tem muito orgulho de ter todos eles próximos da gente. E tem várias empresas da construção que também são super envolvidas no ecossistema, né? Sejam empresas de tecnologia, como empresas de construção mesmo. E acho que a gente pode citar o CTE, né? Tem um pessoal da Vista Consultoria, tem um pessoal da Climb, então tem várias pessoas, Sérgio Kemen, então tem vários consultores e empresas da construção que a gente se aproxima, né? Que a gente conseguiu se aproximar muito em função do lugar onde a gente está. E que também dão, né, e apoiam muito a gente no que a gente faz, trazendo esse know-how de mercado, trazendo essas conexões de mercado que também são super importantes, assim, né? Então, complementando essa parte de ecossistema de tecnologia, acho que a gente também tem muito forte, e a gente é muito grato pelas pessoas que a gente conhece no mercado de construção, assim. No meu entendimento, assim, no momento inicial, o Ian e a Paula entendem muito de engenharia. Eu entendo muito da parte da tecnologia em si, e a gente tinha em conjunto uma inconformidade, né? A gente queria muito ajudar o setor da construção, mas nenhum de nós três tinha conhecimento de como que é ter uma empresa, como que é ser um empreendedor, né? E ao longo dessa trajetória, a gente teve, digamos, a sorte de encontrar pessoas abençoadas aí que nos trouxeram nos deram bastante ajuda e permitiram a gente evoluir. É excelente essa questão que está muito presente na forma de vocês se relacionarem com todos os diferentes agentes, essa questão que vocês trazem, inclusive, como um dos valores, né, relações com respeito e transparência, e o que a gente percebe cada vez mais quando a gente fala da nova consciência corporativa é que esse entendimento de que o ganha-ganha é o que vai elevar o patamar de todos e vai gerar frutos. Então, essa troca, né, o dar e receber, isso é muito, muito prático, muito real nesse ecossistema de inovação, em que vocês estão, ao mesmo tempo, sendo beneficiados por uma aprendizagem muito mais acelerada do que se estivesse aprendendo isoladamente, né? Então, já consegue acelerar os passos em todos os sentidos como empreendedores. Também tem essa constante preocupação em estar retornando, né, para o sistema, esse aspecto de poder contribuir, cada um dentro da sua expertise, dentro do momento da empresa, né, mas poder também estar trazendo valor. Então, esse fluxo de dar e receber, e essa noção de que só vai existir um crescimento, uma prosperidade para todos, se realmente houver essa união de interesses, de esforços, essa conexão de pessoas para fazer com que realmente os ganhos sejam mútuos, né? Então, isso é bem bacana. E aí, dentro disso, eu queria perguntar para vocês, assim, em relação a esse movimento que vocês têm feito agora de crescimento, que vocês passaram, digamos, a primeira etapa, né, da empresa, e agora estão no desafio do crescimento, que é esse desafio que é bem grande, no sentido sempre de buscar crescer com consistência, com solidez, e muito alinhado àquilo que se propõe, né, a sua razão de ser. E dentro disso, vocês fizeram um movimento no início do ano, estão fazendo
um movimento de olhar mais para a própria identidade, né? Quem somos, quais são os nossos valores, o jeito de ser e de fazer da Prevision, aquilo que identifica a empresa e conecta as pessoas e move as pessoas no sentido comum. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse olhar, de como esse cuidado com a cultura organizacional tem elevado também a ação da Prevision e como isso pode se reverter em ganhos também para o futuro, ou seja, presente e futuro conectados a essa noção de valores e cultura sólida. A gente fez, né, inicialmente, a gente sempre criou, né, teve a nossa cultura e tudo mais. Acho que o que a gente está fazendo agora é um trabalho que, na verdade, a gente não vai parar de fazer. Eu acho que não deve parar de fazer, porque a cada momento a gente acaba se descobrindo mais, né? Então, a gente acaba se descobrindo mais tanto como empreendedor, como pessoa e como empresa. E eu acho que o que a gente está fazendo agora é justamente isso. É ir um pouco mais fundo nisso, é compreender mais como é que a gente se relaciona, né? Como é que a gente age. E acho que um ponto diferencial nesse momento também, com bastante apoio da Shirley, é comunicar isso para o time, assim, sabe? Eu acho que tinham várias coisas que a gente já estava percebendo, que a gente vê, que todo mundo que se relaciona com a gente percebe, que a gente tem como valor, e aí esses são fáceis de colocar, a equipe acha fácil de contar, né, de mostrar, mas tem vários outros que a gente sabia que existiam, que estão ali presentes, ou estão presentes no nosso dia a dia, que a gente sabia que a gente precisava revisitá-los e descobri-los um pouco mais e transmiti-los melhor, né, para que todo mundo tome consciência disso. Eu acho que no partir do momento que você toma consciência de uma característica, de uma ação, né, de um pensamento, de uma ideia, ela começa a aflorar de uma maneira muito mais natural e todo mundo começa a se contagiar muito mais, a gente começa a irradiar muito mais isso, né? E a gente vê que isso é realmente diferencial no momento, na hora que a gente vai se relacionar com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos investidores, né, ou com alguns colegas mesmo, quando a gente vai trocar ideia, e a gente percebe que isso retorna de maneira positiva. E dentro desse processo de envolver as pessoas, né, de trazer para a consciência quais são os valores que fazem sentido, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido também. Como é que vocês veem essa questão de digamos, expressando isso para as pessoas que são da empresa, enfim, descobrindo isso junto com as pessoas que já fazem parte da empresa, mas que pontua também o que somos e o que não somos, ou seja, que deixa claro também o tipo de perfil que faz mais sentido, o tipo de pessoas que estão mais alinhadas à filosofia, ao jeito de ver o mundo, o jeito de existir e fazer, de realizar da Prevision, e entendendo que isso também pode ser um sinal de que nem todas as pessoas podem realmente se sentir ali como sendo o seu melhor lugar. Como é que vocês entendem isso, esse cenário de ter uma identidade clara e aí isso também trazer, digamos, distanciamento daquilo que não é? Eu fiquei pensando muito sobre como já mudou, esse trabalho que a gente vem implantando agora já mudou a forma de fazer recrutamento, né? A gente, além de ter por exemplo, agora a gente está fazendo algumas contratações na área comercial e a gente viu claramente, primeiro, que os últimos realinhamentos que a gente teve foram em função de falta de alinhamento de cultura. A gente tem um time comercial, acho que dos mais unidos que eu já vi aí, é uma troca muito próxima mesmo. A gente, lógico que foi desenvolvendo isso aos poucos e se conhecendo melhor, mas agora, para começar, a gente faz as entrevistas em conjunto, né? Então, o time faz filtro de cultura junto comigo de uma maneira muito legal, assim, porque tem a cultura da Prevision e tem a cultura do time comercial. E aí tem 2 pontos, por exemplo, tu trouxesse também, né, o do quem não faz parte do time. Isso às vezes é muito mais importante do que o que é, né? E quais são as características que não vão ao encontro do nosso perfil e quais são as características que travariam a pessoa de ter um bom desempenho, né? Então não é questionando a pessoa em si, mas como ela se conectaria ao nosso time. Então, conectado 2 dos nossos valores, a gente faz 2 perguntas muito interessantes nas entrevistas, né? E a primeira delas é relacionada à sensação de injustiça, né? Então, qual foi a última injustiça? Ou qual é a injustiça que tu tivesses que vem à tua cabeça em primeiro ponto, né? E quando a pessoa vem muito rapidamente para trazer alguma injustiça, ela já demonstra ter um pouco de
fragilidade, de mimimi, de falta de autorresponsabilidade no sentido de reagir, né? Ou se ela vem com algum problema, ela reagiu de uma forma propositiva, a gente consegue analisar muito bem. É um perfil que para a gente não bate, porque ninguém tem energia para isso na velocidade de uma startup. E o outro valor que a gente tem de vibe boa, a gente pergunta o nível de felicidade que a pessoa considera que ela tem. Ela dá uma nota do nível de felicidade, isso já alinha muito, assim, principalmente no time comercial, que é aquele agito, aquela coisa, né, a berraceira, como eu digo nas nossas reuniões, mas esse astral eleva, né, e o comercial, ainda mais num momento como esse, precisa muito. Então, eu vejo que tem gerado, a gente ainda tem muito para fazer, né, Shirley, lógico, com o time todo aqui, para realmente ir em busca disso, mas já está nos ajudando e muito nas entrevistas. E é bem bacana isso, porque a gente precisa ter essa coragem de assumir, né? Assumir uma identidade. Isso é importante. E aí, na verdade, isso é em benefício de todos, porque, como a Paula bem pontuou, não existe pessoa errada ou perfil errado, e sim pessoa certa no lugar certo. E aí, quando as pessoas se sentem conectadas, se sentem no lugar, elas também podem deixar fluir todo o seu potencial, né? Se sentir muito à vontade para poder usar todos os seus recursos internos e aí trazer o melhor benefício e se sentir mais feliz, mais realizada no ambiente que está. Então, essa clareza, ela traz assertividade para a empresa, né, nas contratações e também no movimento interno, né, de promoções, enfim, mudar às vezes pessoas de lugar para que possam estar no seu melhor lugar e assim ter a melhor entrega e se sentir realizado, como também para as pessoas, né, terem clareza se aquilo, opa, isso é para mim ou não é para mim, aqui eu vou me sentir na minha máxima potência ou não, né, ou de repente tem um lugar que possa combinar mais com o meu jeito de ser. Então isso é muito bacana, essa clareza. Tiago, uma pergunta para ti agora em relação a essa questão de adequar as diferentes necessidades, os diferentes ritmos. A Paula trouxe essa dinâmica própria do comercial, e a gente sabe que dentro da mesma empresa, com a mesma cultura, com valores base sendo os mesmos, né, que estejam permeando toda a empresa, a gente tem também diferentes necessidades e formas de agir no dia a dia. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa dinâmica de estar conciliando diferentes necessidades dentro de uma mesma empresa para que as pessoas todas possam ter suas necessidades atendidas e que o ritmo possa fluir de uma maneira harmoniosa. Dentro do diagnóstico de cultura que a gente fez, a gente percebeu que a gente tem muita transparência, respeito e vibe boa, né? E se a gente combinar esses três aspectos, quando a gente se depara com algum problema que está acontecendo, a gente tem a total transparência para realmente criar uma conversa construtiva, né? E resolver esse problema com uma vibe boa, né? Com todos saindo felizes e satisfeitos por estarem ajudando ao próximo, né? Tendo essa relação de respeito atingida. Gente, agora falando um pouquinho desse momento presente da pandemia, né, eu queria que vocês trouxessem como tem sido a experiência da Prevision em vários aspectos, desde a questão da produtividade, da comunicação com o time no período de home office, passando também pelas questões de altos e baixos emocionais, como é que isso tem fluído, como é que isso tem cuidado de si mesmos, né, nesse momento, e da equipe, e também nas relações com clientes, fornecedores, como é que tem sido a forma, a postura de conduzir os relacionamentos nesse momento que a gente está vivenciando agora do Covid-19. Hoje mesmo estava compartilhando com outros empreendedores lá da Liga Ventures, que está fazendo a aceleração junto com a VedaCity, e eu vejo que a gente está num momento muito bom em função do nosso trabalho, de toda a nossa trajetória, mas também acho que tem um pouco de sorte aí na jogada, porque a gente tinha acabado de atingir o break-even quando a crise entrou, né? Quando a pandemia chegou nessa proporção, e a gente tinha acabado de receber um investimento da VedaCity, um investimento que tinha um propósito muito mais estratégico de abertura de mercado do que efetivamente a necessidade de investimento, né? Então, nos colocou numa posição muito mais confortável, e eu acho que diante disso a gente fica com a cabeça mais centrada para conseguir tomar decisões, né?
É lógico que não é fácil, a gente vinha numa taxa de crescimento incrível que a gente nunca tinha tido antes, os meses de janeiro, fevereiro e março foram muito bons para a Prevision, e é lógico que depois de abril as coisas não aconteceram do mesmo jeito, mas felizmente a gente conseguiu ser positivo e crescer todos os meses, apesar dos pesares. Eu vejo que a gente, primeiro, tomou as decisões de forma muito cautelosa, então primeiro cuidando das pessoas que estavam próximas da gente, né, prezando muito pelo time, e felizmente pudemos manter a nossa equipe. Isso traz um clima muito bom e a gente passou uma tranquilidade muito grande a eles. Para os nossos clientes, a gente se tornou muito mais empático, no sentido de se estás com alguma necessidade, a gente entende o momento, é lógico que uma startup não pode suportar, né, muitas renegociações e nada disso, mas a gente se tornou mais próximo. A gente mostrou, eu acho que com mais intensidade para os nossos clientes e também para quem está fora, a necessidade de se ter eficiência, então não é para ficar nessa coisa batida de crise e oportunidade, mas realmente para a Prevision a gente vê, né, em função de como eu falei lá no início, o nosso grande valor está na geração do melhor cenário do fluxo físico-econômico, como a Shirley muito bem trouxe no início da conversa. Então, a gente, na nossa visão, o olhar para uma solução real do problema, uma proximidade das pessoas, uma compreensão de como esse movimento impacta cada um, nos tornou mais empáticos e nos trouxe melhores resultados. Eu acho que sobre a gestão da equipe e tal, e tu pode trazer que a gente tem olhado diversas outras soluções, e eu acho que até o próprio trabalho de desenvolvimento dos valores, né, da Prevision veio no momento perfeito, assim. Eu trago uma visão um pouco mais do time, assim, né, da nossa visão interna. O Paulo trouxe muito bem a visão de como a gente agiu externamente, vamos dizer assim, mas eu acho que aqui vale a gente super ressaltar que o time percebeu, né, mesmo a gente não se incentivando, vamos dizer assim, né, não falando tanto, o time por si só percebeu que eles iam precisar se comunicar mais, que eles iam precisar se doar, né, se deixar, mostrar mais disponível um para o outro, né, não para a gente, mas um com o outro. E eu acho que isso foi bem legal, assim, deu para ver que sem a gente fazer muita coisa de início, a galera já se adequou, sabe, já tentou ao máximo deixar uma rotina o mais normal possível. Eu acho que isso foi super legal. E depois, assim, né, conforme o negócio foi desenrolando, acho que muito dessa vibe boa, né, dessa cultura que a gente comentou antes, que a gente construiu na época que a gente estava mais em contato, acho que isso ajudou muito. Então a galera realmente se gosta muito, ela gosta muito né, da proximidade, então o sentimento às vezes é muito mais de saudade um do outro do que realmente assim de ansiedade, né, de angústia, assim. Mas conforme as coisas vão desenrolando, a gente começa a ficar menos norte, né, um pouco mais de imprevisibilidade, assim, em função de todo o cenário externo, começam a aparecer, né, coisas que a gente tem que lidar, talvez, com mais atenção, que antes a gente não lidava tanto, então a gente se dedica a estar mais em contato com todo mundo, né, eu acho que esse trabalho de cultura que a gente está fazendo entrou num momento super bom, está ajudando o time toda semana a se reconectar, a trocar ideia, então a gente busca bastante manter um clima de descontração nos momentos certos, claro, né, tem reuniões que a gente leva mais a sério e tudo mais, como tem que ser, mas a gente tem momentos de descontração, a gente tenta abrir videoconferência só para trocar ideia, só para a galera poder desestressar um pouco. Também estamos tentando, né, nós sócios todos, na verdade, não ser too much, assim, né, saber a hora de parar, a hora de aproveitar os momentos que a gente dá uma pausa, respira, que antes a gente talvez tivesse mais oportunidade de fazer isso, agora parece que a gente tem menos, né, então, na verdade, agora é só a gente se readequar a isso e também transmitir isso para o time, a gente não quer ninguém também super sobrecarregado, né, acho que é manter essa eficiência. E qual é a visão de futuro de vocês em relação a passar esse período crítico, que na verdade é um período que também acaba sendo muito de
autoconhecimento da própria empresa, né, autoconhecimento de cada pessoa, né, dentro desse cenário, consegue olhar para fatores que antes não estava olhando, que hoje não só pode, mas como necessita olhar, né, e como empresa também, porque acaba trazendo à tona alguns aspectos que antes, às vezes, poderiam passar desapercebido, né? Então, dentro de todo esse aprendizado do momento, qual é a visão de futuro? A gente vem discutindo isso ainda, tá, Shirley? Não está claro para a gente não quer tomar algum tipo de decisão sem perceber os caminhos e as possibilidades, e principalmente sem escutar o time. A gente já tem aí uma meta de interagir com eles e perceber e respeitar também as opções de cada um, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento. A gente vê movimentos do mercado de tecnologia para tornar isso mais flexível, né? Então, pelo menos poder trabalhar à distância algumas vezes na semana, com certeza vai ser um ganho para a gente percebe mais produtividade, mais qualidade de vida nisso. A gente gosta muito dos encontros também, como o Ian falou, a gente tem uma conexão de saudade mesmo, é um time muito gostoso, saudades dos nossos happy hours, dos nossos almoços, da troca, né? A gente realmente se gosta como time. Então, ainda estamos analisando qual vai ser o real caminho quanto a isso e vamos tomar essa decisão em conjunto. Esse momento, né, de crise foi tudo muito drástico, assim, né? Então, a gente passou do modelo totalmente presencial, um modelo outra vez trazido lá da Revolução Industrial, de produção in loco, né? Para um modelo totalmente remoto e, na minha visão, se mostrou que funciona. As pessoas estão se requestionando a questão de qualidade de vida mesmo, de morar distante do trabalho, perder esse tempo de locomoção. Eu acho que o encaixe, Thiago, do que tu tens tido, assim, de quantidade de conexões que vocês têm por dia, né? A forma de gestão que vocês trouxeram como boas práticas para a gente, nosso recrutamento agora, como a gente está pensando um onboarding. A gente já havia tentado uma vez fazer uma pessoa remoto, era apenas um desenvolvedor, trabalhava no Rio de Janeiro, e naquele momento a gente não tinha maturidade ainda, a gente não tinha conhecimento de como se trabalhar com equipes remotas, né? Hoje a gente percebeu que, através de uma dinâmica de alinhamento pela manhã, pela tarde, com ferramentas remotas como Figma, que deixa bem claro os requisitos da tarefa, a gente consegue sim ter esse alinhamento entre equipe mesmo não estando presencial. Como líder, tem sido um pouco mais difícil, porque, na minha visão, presencial é mais fácil de ler a pessoa, ler como ela está, se ela está mais murcha, a forma que ela está andando, então a gente consegue perceber as emoções dela. E quando a gente está remoto, a gente tem uma interação curta e de frente, sentado, então limita alguns parâmetros, né, para diagnosticar quão bem a pessoa está. A gente teve aprendizados, por exemplo, feedbacks por texto, geralmente são mal interpretados. Então, ao longo desse momento, a gente viu, não, legal, se eu preciso dar um feedback, então vamos fazer uma call, a gente se olha, né, face a face, então tem essa conexão humana e não há espaço para mal entendimento. Tantas coisas que acabaram acelerando o processo de aprendizagem, né? Isso de ter que aprender por necessidade a lidar com equipes remotas trouxe um ganho incrível em relação a colocar ritmo, a definir com mais clareza os papéis de cada um, a definir as prioridades, definir quais são as entregas centrais, definir, inclusive, os indicadores de acompanhamento, né, para entender se está avançando de acordo com aquilo que é previsto. E essa questão de alinhar a comunicação da empresa, né, ter reuniões semanais da empresa toda, ter reuniões com o time diariamente, e ter esse fluxo contínuo de comunicação de todos e por pessoa, acabou sendo incorporado com uma agilidade nunca antes vista. E dentro dessa questão, assim, de que, na verdade,
cada um que a gente está conversando aqui exerce a liderança e, nesse sentido, mobiliza pessoas, está atento à forma de se conduzir e acaba não só tendo efeito na sua própria vida, mas na vida de muitas pessoas, né? Quando está liderando uma empresa, a gente acaba tendo esse efeito na vida das pessoas que trabalham junto, e aquelas pessoas também impactam as outras, é uma rede, né? Estamos conectados e o efeito vai dar, inclusive, em pessoas que a gente não conhece, mas de alguma maneira estão ligadas à nossa ação. E aí, dentro disso, o que vocês, já indo para o finalzinho do nosso episódio, o que vocês veem como essencial nos líderes que estão construindo esse futuro, na sua forma de agir no mundo? Que tipo de postura ou que tipo de ponto de atenção vocês consideram importante nessa visão de líderes de um novo mundo, né? Esse novo mundo que a gente está construindo como sociedade? Eu concordo com bastante coisa que o Ian falou. Eu tenho um lema de olhar pelo lado bom das coisas, e eu acho que tem bastante coisa acontecendo, sim, de uma forma positiva, e é lógico que são sempre oportunidades e que não dá nunca para impactar todo mundo, mas que a gente faça a nossa parte, né? Eu, por exemplo, Shirley, estou conseguindo dormir aquela meta de horas que a gente colocava, finalmente. Brincadeiras à parte, eu acho que o primeiro passo é a gente, como líder, estar bem, né? Eu não vou dizer que eu tenho a melhor rotina do mundo, que todos os dias eu faço exercício, eu tento, hoje corri meio-dia, mas eu acho que o estar bem não é estar perfeitamente equilibrado, mas é dar o seu melhor e trazer um exemplo para os outros, né? Trazer segurança, trazer tranquilidade, trazer a certeza de que se a gente está bem com a gente, o entorno reage de acordo com isso. Então, eu vejo que a gente está num momento, a gente não teve nenhum momento de estresse, a gente, como time, como sócios, nenhum engasgo, 100% alinhados o tempo inteiro, em como a gente ia agir, como a gente ia levar para o time, como a gente trataria as nossas metas, como a gente daria os nossos passos. E essa paz que a gente traz, e eu trago a importância para o empresário nesse processo, que muitas vezes é questionado, né, e mal visto, e no final das contas, é como tu disseste, a gente impacta a vida de muita gente, dos nossos clientes, que têm obras que impactam muitas pessoas, e dos nossos próprios visionários, como a gente chama. Então, olhar para isso só pelo lado bom, cuidar das coisas, ter cautela do que é importante, seja a vida das pessoas ou a nossa sustentabilidade, mas não deixar de criar as oportunidades com uma visão positiva das coisas. Eu acho que é um grande passo que a gente pode dar como liderança nesse momento. Excelente, obrigada, Paula. Tiago, qual a tua mensagem final? O que é essencial para um líder de um novo mundo? Na minha visão, o líder precisa entender que cada pessoa tem o seu lugar preferido de trabalho, né? Tem pessoas que preferem trabalhar na empresa, tem pessoas que se sentem mais produtivas num café ou em casa, né? E o líder, ele tem que focar não aonde essa pessoa está de fato, mas qual o resultado que ela entrega para a empresa. Ótimo, entender as diferentes peculiaridades e aproveitar isso da melhor forma, né? Mais flexibilidade nesse mundo. E você, Ian, qual a tua mensagem final? O que considera fundamental num líder de um novo mundo? Acho que eu vou meio que resumir um pouco do que a Paula e o Thiago falaram, assim, complementando. Eu acho que um líder desse novo mundo, né, que a gente vai começar a enfrentar, né, que eu espero, que eu concordo com a Paula, que tem muitas oportunidades, eu também enxergo pessoas gerando essas oportunidades, espero que todo mundo consiga aproveitá-las de alguma forma. Eu acho que o fundamental nesse momento é a gente trabalhar como líder, né, trabalhar a empatia, assim. A gente ser empático com os nossos clientes, ser empático com os nossos times, né, com os nossos fornecedores, enfim, com os nossos parceiros. Acho que trabalhar essa empatia, começar a perceber, né, de formas diferentes, ou perceber na visão do outro, né, como é que é a realidade, acho que isso gera oportunidades para a gente agir melhor com quem a gente trabalha, de a gente montar alguma coisa legal, uma solução melhor para quem a gente quer impactar. Eu acho que essa vai ser uma palavra bem forte, assim, né? Gratidão já foi uma bem forte aí nos últimos tempos, né? Então acho que empatia vai ser uma bem forte aí que vai aparecer, eu acho que nesse novo mundo. Acho que
empatia e respeito, assim, acho que vão ser são duas coisas que vão ser bem fundamentais para as lideranças aí daqui para frente. Obrigada, gente. Um prazer, uma alegria ter vocês no Líderes do Novo Mundo, trazendo essa vivência prática de que, sim, uma gestão humanizada traz resultados e que esses resultados são muito efetivos e que fazem com que a gente possa olhar para o futuro com um olhar iluminado, né, no sentido de confiança de que o futuro pode ser muito melhor, inclusive, que o presente. Então, obrigada, Ian, obrigada, Paula, obrigada, Thiago. E a cada um de vocês que estão conosco nesse episódio, compartilhe o conteúdo, siga o podcast, inscreva-se no canal para que essa visão de construção de um novo mundo a partir de líderes conscientes, líderes inspiradores, possa se tornar cada vez mais efetiva nas nossas organizações. Lembrando que as organizações são hoje um espaço sagrado de desenvolvimento humano. É o lugar onde a gente tem para viver, para aprender e para ser feliz. Então, continue com a gente. Até o próximo episódio, sendo um líder de um novo mundo.